Quando o assunto é poder em tensura, existe uma pergunta que continua dividindo os fãs. Gai Crimson ainda está acima de Rimuru? E quanto mais a história avança, mais difícil essa pergunta se torna. Porque durante muito tempo a resposta parecia óbvia. Gai era o ápice, o mais temido dos Lordes Demônios. Uma existência que até os personagens mais poderosos tratavam com cautela. Alguém cuja simples presença era suficiente para alterar o equilíbrio do mundo. Mas existe um problema. O Rimuru que conhecemos hoje já não é o mesmo de antes. E isso muda completamente a discussão. Porque agora não estamos comparando Gai com o Rimuru do início da história. Nem com o Rimuru que se tornou um Lorde Demônio. Estamos falando de um Rimuru que alcançou um nível que poucos personagens sequer conseguem compreender. E é exatamente por isso que a pergunta se tornou tão interessante. Afinal, Gai ainda está acima dele? Ou o Rei Carmesim finalmente foi ultrapassado? Durante séculos, Gai foi considerado uma das existências mais absurdas daquele mundo. Não apenas por causa de sua força, mas por causa de sua experiência. Porque enquanto muitos personagens acumularam poder, Gai acumulou eras, guerras, conflitos, conhecimento. Ele sobreviveu a acontecimentos que destruiriam impérios inteiros. Enfrentou inimigos capazes de mudar a história. E permaneceu no topo por um período tão longo que muitos passaram a enxergá-lo como algo praticamente intocável. E isso é importante. Porque quando falamos de Gai, não estamos falando apenas de atributos ou habilidades. Estamos falando de alguém que teve milhares de anos para aperfeiçoar tudo o que possui. Mas existe um detalhe que torna essa comparação complicada. Rimuru não segue as regras normais. Desde o início da história, seu crescimento sempre foi anormal. Toda vez que parecia ter alcançado um limite, ele ultrapassava esse limite. Toda vez que parecia ter atingido seu auge, descobria uma forma de evoluir novamente. E conforme a história avança, essa diferença se torna cada vez mais evidente. Porque o ritmo de crescimento de Rimuru simplesmente não faz sentido para os padrões daquele mundo. Mas existe algo ainda mais impressionante. As habilidades. Porque durante muito tempo, a vantagem de Gai não estava apenas em sua força. Estava em sua versatilidade. Na quantidade absurda de recursos que possuía. Na capacidade de lidar com praticamente qualquer situação. Mas então Rimuru começou a mudar. Rafael. Céu. As evoluções sucessivas. As habilidades adquiridas ao longo da jornada. E aos poucos surgiu uma situação que parecia impossível no início da obra. Rimuru começou a competir com monstros que antes pareciam inalcançáveis. E isso muda completamente a escala da discussão. Porque agora já não estamos falando de potencial. Estamos falando de resultados. Mas existe uma questão que muitos fãs ignoram. Experiência de combate. Porque mesmo que Rimuru tenha alcançado um nível absurdo de poder, Gai continua carregando algo que não pode ser obtido da noite para o dia. Séculos de batalhas. Séculos de estratégias. Séculos enfrentando adversários extremamente perigosos. E isso levanta uma dúvida interessante. Se os dois lutassem em igualdade de condições, quanto essa experiência realmente faria diferença? Porque força e experiência nem sempre apontam para o mesmo vencedor. Mas talvez o fator mais importante esteja em outro lugar. A percepção dos próprios personagens. Porque existe algo curioso em Tensura. Personagens extremamente poderosos continuam tratando Gai como uma existência especial. Como alguém que ocupa uma posição diferente. E isso acontece por um motivo. O nome Gai Crimson ainda carrega um peso gigantesco. Um peso construído ao longo de eras. Mas ao mesmo tempo, a história continua mostrando algo cada vez mais evidente. Rimuru não para de crescer. E cada nova evolução torna mais difícil estabelecer um limite para ele. Esse talvez seja o verdadeiro problema. Porque quando analisamos Gai, estamos olhando para uma montanha. Gigantesca. Imponente. Mas estável. Quando analisamos Rimuru, estamos olhando para algo completamente diferente. Algo que continua avançando. Continua evoluindo. Continua quebrando expectativas. E isso torna qualquer comparação extremamente complicada. Porque uma pergunta inevitável começa a surgir. Mesmo que Gai ainda esteja acima hoje. Por quanto tempo? E talvez essa seja a questão mais importante de todas. Porque durante boa parte da história, a pergunta era: Rimuru conseguirá alcançar Gai? Hoje, muitos fãs já fazem outra pergunta. Será que Rimuru já o ultrapassou? E o simples fato dessa discussão existir mostra o quanto as coisas mudaram. Então, Gai Crimson ainda está acima de Rimuru? A resposta depende muito do ponto da história que estamos analisando. Mas uma coisa parece cada vez mais clara. A distância que antes parecia infinita praticamente desapareceu. E talvez o mais impressionante não seja o fato de Rimuru ter alcançado esse nível, mas o fato de que ele ainda continua evoluindo.
O que significa que a resposta para essa pergunta pode ser completamente diferente no futuro. E você? Acha que Guy Crimson ainda é o personagem mais poderoso? Ou acredita que Rimuru já ultrapassou o Rei Carmesim? Deixe sua opinião nos comentários.